Fala pessoal, saudações biológicas! Eu sou o professor Túlio Bastos do Biomentor e esse é o vídeo 2 do projeto Ecologia e Ciências Ambientais Enem, cujo objetivo principal é a preparação dos alunos de todo o Brasil para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio e dos outros vestibulares. Você sabe o que são cadeias e teias alimentares? Compreende como se dá o fluxo de energia nos ecossistemas? Então se liga nesse segundo vídeo, pois iremos abordar todas as nuances desse assunto tão importante para o Enem e que cai praticamente todo ano. Vem comigo! Uma cadeia alimentar é uma representação linear do fluxo de energia no ecossistema, onde cada elo da cadeia é representada por um organismo, por uma espécie de ser vivo. Os organismos fotossintetizantes iniciam o fluxo de energia a partir da conversão da energia luminosa em uma forma de energia que todos os outros organismos podem utilizar, que é a energia química presente nas moléculas do alimento. Os organismos autotróficos, representados principalmente por algas e vegetais, mas também por bactérias quimiosintetizantes e fotossintetizantes, são chamados de organismos produtores. Por meio desses organismos, a energia solar flui para os demais organismos de uma cadeia alimentar. Cada elo da cadeia é representada por um organismo ou por uma espécie de ser vivo. O primeiro elo é sempre representado por um organismo autotrófico. Os demais organismos alimentam-se dos organismos que o precedem e servem de alimento para os organismos que o sucedem. E dessa forma, a energia flui por meio da cadeia alimentar. Portanto, o fluxo de energia ocorre por meio de relações tróficas, relações de alimentação. Na medida que um animal se alimenta de um vegetal ou de uma alga, a energia flui deste vegetal ou dessa alga para esse animal. E ao servir de alimento para um outro animal, a energia continua fluindo. Um detalhe importante é o seguinte: numa cadeia alimentar, é considerado que cada organismo se alimente exclusivamente de um outro organismo. Portanto, a cadeia alimentar é uma representação linear e, de certa forma, não é uma representação muito real, uma vez que um organismo, em geral, alimenta-se de vários outros organismos e não apenas de um único organismo. A relação de transferência de energia é representada por uma seta, no sentido de quem está sendo comido para quem está comendo. A seta, portanto, representa o fluxo de energia, que é unidirecional e decrescente, já que a maior parte da energia de um nível é perdida principalmente na forma de calor e também pela liberação de excretas, pela liberação de estruturas do organismo, como folhas, flores e frutos no caso dos vegetais, pelos e penas e outras estruturas no caso dos animais. Cada um dos elos de uma cadeia alimentar representa um nível trófico. O primeiro nível trófico é o nível dos produtores, representado pelos organismos fotossintetizantes, pelos organismos autotróficos, representado principalmente por vegetais e pelas algas. Os produtores sempre irão representar o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar. O organismo que se alimenta diretamente de um produtor será o consumidor de primeira ordem ou consumidor primário. E o organismo que se alimentar de um consumidor primário será o consumidor secundário ou consumidor de segunda ordem e assim sucessivamente. Por último, temos o nível dos decompositores, representados sobretudo por bactérias e por fungos. Os organismos decompositores, assim como os produtores, são essenciais a uma cadeia alimentar, uma vez que eles realizam a decomposição da matéria orgânica. Eles convertem a matéria orgânica novamente em matéria inorgânica, em matéria mineral, que ficará novamente disponível para os organismos produtores no momento que eles forem realizar a fotossíntese e novamente converter a matéria inorgânica em matéria orgânica. Os decompositores estarão atuando sobre todos os elos da cadeia, decompondo a matéria orgânica e convertendo-a novamente em substância mineral, que ficará novamente disponível para os vegetais no solo na forma de adubo ou fertilizante mineral. No momento que os organismos morrem ou que eles perdem alguma estrutura ou mesmo liberam excretas,
e excrementas, como urina e fezes, sofrem ação dos organismos decompositores. Então se liga na dica, nós temos 3 níveis tróficos em uma cadeia alimentar. O primeiro nível trófico será sempre o nível trófico dos produtores, o segundo nível trófico é o nível trófico dos consumidores primários, o terceiro nível trófico é o nível trófico dos consumidores secundários e assim sucessivamente. Por último, atuando sobre todos os níveis tróficos, estará o nível do decompositor. Vamos aos exemplos. Considere uma cadeia alimentar constituída por capim, representando os produtores, um gafanhoto que come o capim, um sapo que come o gafanhoto e uma serpente que come o sapo. Nesse caso, como falamos, o capim representa o nível trófico dos produtores, sendo o primeiro nível trófico. O gafanhoto que se alimenta diretamente do capim irá representar o nível dos consumidores primários. O sapo que se alimenta do gafanhoto irá representar o nível dos consumidores secundários. E por último, a serpente que se alimenta do sapo será o consumidor terciário. Qualquer alteração em um dos níveis tróficos irá causar um desequilíbrio na cadeia alimentar completamente. Por exemplo, se por algum motivo ocorrer uma redução na população de sapos, a população de gafanhotos irá aumentar. Consequentemente, aumentará a herbivoria sobre a população de capim, que irá diminuir e causará um desequilíbrio em toda a cadeia alimentar. Ao contrário do que muita gente pensa, cada elo ou cada organismo representado em uma cadeia alimentar não representa apenas um indivíduo, e sim uma população de indivíduos, uma população de organismos. Lembrando do primeiro vídeo que população refere-se a um conjunto de organismos de uma mesma espécie inseridos em uma mesma região, ou seja, vivendo em uma mesma área geográfica. As cadeias alimentares não ocorrem de forma isolada nos ecossistemas. Dificilmente um organismo é especialista, ou seja, dificilmente um organismo se alimenta de apenas um tipo de alimento. Portanto, existem relações mais complexas, uma vez que um organismo se alimenta de diferentes tipos de alimento. Para representar de maneira mais real essas relações mais complexas entre os seres vivos, essas interações mais complexas, nós temos as teias alimentares. O que seria uma teia alimentar? Uma teia alimentar seria a sobreposição de inúmeras cadeias alimentares interconectadas, ou seja, uma teia alimentar é como se fosse uma rede alimentar. Nessa teia alimentar, um mesmo organismo pode atuar em mais de um nível trófico e podemos, a partir da teia, extrair inúmeras cadeias alimentares. Organismos que se alimentam diretamente e exclusivamente de produtores são chamados de organismos herbívoros. Os organismos que se alimentam tanto dos produtores como de outros consumidores serão chamados de organismos onívoros, como é o caso de nós seres humanos. O termo onívoro deriva do latim omnis, que significa tudo, e voria, que significa comer, devorar. Nos ecossistemas aquáticos, os produtores serão representados principalmente por algas microscópicas que compõem o chamado fitoplâncton marinho. É importante lembrar que o fitoplâncton corresponde a uma comunidade de organismos que vivem na coluna d'água, sendo geralmente organismos microscópicos muito pequenos que não têm locomoção suficiente para vencer as correntes marinhas, então eles ficam ali ao fluxo das correntes. Já os consumidores primários serão representados por organismos que se alimentam diretamente dos produtores, ou seja, eles se alimentam diretamente do fitoplâncton. Esses organismos podem ser representados pelo zooplâncton ou mesmo por peixes. O zooplâncton também faz parte da comunidade planctônica, mas são representados por protozoários, larvas de diversas espécies, microcrustáceos como copépodes, bem como algumas espécies de moluscos. Aproveito para pedir o seu apoio em nosso projeto. Então siga-nos nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber notificações dos novos vídeos do projeto Biomentor, compartilhe com seus colegas para que o nosso projeto possa crescer e ajudar cada vez mais alunos a realizar a tão sonhada aprovação em uma boa universidade e principalmente no curso pretendido.